A gente produz muita batata em Minas Gerais, no Brasil como um todo, consome até muito, mas esse número poderia ser ainda maior. Pelo menos é o que a turma da ABIN, que é a Associação Brasileira da Batata in Natura, está trabalhando. E eu vou conversar agora com o diretor dessa associação, o Lincoln, que está aqui comigo, o Lincoln Carrenho. Lincoln, satisfação recebê-lo aqui na Rádio de Minas. Obrigado. Me conta uma coisa, que tamanho é esse mercado da batata in natura no Brasil? Legal, maravilha. Bom, primeiro agradeço a confiança e também o convite de poder falar com vocês. Um mercado gigantesco, né? A batata é um alimento que está no dia a dia do brasileiro. É produzido em vários estados do Brasil. Minas Gerais é um player muito, muito forte, um dos maiores, né? Então nós temos na Bahia, nós temos aqui, nós temos em Goiás, nós temos em São Paulo, nós temos no Paraná, Rio Grande do Sul, são os principais mercados produtores. E é consumida a batata em todo o Brasil, né? Ou seja, em todo o Brasil está no prato do brasileiro. E como você mesmo disse, nós consumimos já um valor, uma quantidade por volta de 10 quilos a 11 quilos anualmente, né? E quando você faz essa comparação, você pode olhar e falar, não, mas é muito, é pouco. Quando você faz essa comparação perante outros países, como a Europa, como alguns países da América do Sul, é 5, 6 vezes menos, necessariamente. Então nós temos muito campo. E a ABIN nasceu efetivamente para isso. A ABIN nasceu com esse intuito de mostrar os benefícios da batata, os benefícios em todos os sentidos, o que é, para que ela serve, o quanto calórica, alguns mitos que foram criados ao longo do tempo, que a batata engorda e tudo mais, e ao contrário, a batata energeticamente, em termos de calorias, é menos do que a maior parte dos alimentos que ela concorre, vamos dizer assim. Menos que o arroz, por exemplo. Menos que o arroz, por exemplo, perfeitamente. Em se tratando de determinada batata cozida, né, ou assada, ela às vezes chega a metade calórica do que o arroz, por exemplo, né? Então isso é um ponto interessante. Claro, quando você leva em consideração a batata frita, né, foi aí que nasceu talvez o mito, né, da batata calórica. A batata frita, é lógico, quando ela é colocada a um tipo de cozimento com óleo, ela fica mais calórica, mas a batata é muito versátil na comida. Com certeza na sua vida você já comeu, né, o nhoque, você já comeu batata assada, você já comeu uma batata em molho, um purê. Hoje eu comi na hora do almoço um purê maravilhoso. Então, isso todos esses tipos que são feitos podem ser versatilmente muito bons para o prato brasileiro. Como é que a associação vê esse aumento da batata industrializada? Porque a gente observa hoje que é difícil até você ir num restaurante hoje e não dar de cara com uma batata industrializada. Você percebe ali que ela é industrializada. Eu me lembro que minha mãe fazia aquelas batatas fritas, né? Tal, não sei o que, a gente comia aquela batata frita. E até hoje, quando tem a oportunidade assim, de comer uma batata in natura mesmo, que mesmo ela frita, tendo essa caloria maior. Também. Mas esse movimento do industrial na batata cresceu demais com grandes empresas, né? Uhum. E é importante lembrar, como eu falei antes, a batata muitas vezes, se ela for in natura e frita, ela tem a qualidade muito gostosa. Lógico, você saber dosar em termos de quantidade, né? Ainda assim é muito boa. Como eu falei recentemente numa outra entrevista, gostoso uma batatinha de vez em quando. Com relação ao industrial, a ABIN tem uma perspectiva assim de total tranquilidade, entendendo que existe a presença da batata industrial. Nós não somos de forma nenhuma inimigos ou concorrentes, né, dentro dessa perspectiva, sabendo que muitos produtores que estão dentro da ABIN, que, né, posso falar depois um pouco sobre a estrutura da ABIN, sabendo que muitos produtores da ABIN também produzem para batata industrial. Então isso é importante, vamos dizer assim, sabemos a presença dela, sabemos que ela existe, e sim, qual é o nosso ponto? Qual que é a bandeira da ABIN? Levar um produto de melhor qualidade, sabendo que a batata in natura tem caloricamente menos, é um produto saudável, ajuda por exemplo, se você comer a batata com casca, por exemplo, que a batata in natura com casca, ela te ajuda até mesmo em questões estomacais. Ou seja, ajuda na dieta, ajuda em energia, ela tem fibras quando você come com a casca. Então a batata tem muitos benefícios aí in natura, efetivamente. A industrial sabemos que ela existe e tudo bem, faz parte do processo, né? Mas temos o nosso negócio não é em detrimento de um ou em detrimento de outro. Falei recentemente disso numa outra entrevista. Nosso papel não é chegar e falar, tire o arroz e coma a batata. Não,
conjunto, coma mais batata. Você inclui uma vez na batata por semana, inclua 2. Inclua 3, coloque um pouco mais de batata in natura, porque você só tem benefícios dentro da sua dieta. Fica aliviado você falar isso, que tem nutricionista que fala assim, não, você não pode colocar 2 carboidratos e tudo mais. Eu também acho que o arroz com batata fica tudo a ver, né? Tem tudo a ver, maravilhoso. Eu gosto muito, de verdade. Muito bom. E por que assim por que esse movimento? Por que a associação? Por que essa necessidade? Porque a gente pode aumentar essa produção nossa, a gente pode ter mais consumo do que diz respeito ao brasileiro, a gente pode olhar para a batata com mais carinho, até dos marombas a criança que está chegando. Isso, é uma janela de oportunidade. O que acontece? O Brasil tem grande capacidade de produção, grande capacidade produtiva. Cada vez nós produzimos com maior produtividade, efetivamente. Temos, né, como eu falei, em todos esses estados, a produção de batata. A ideia da BIM, ela nasceu com uma perspectiva de saber que existe um consumo maior, né, em outros países, que nós podemos, talvez não alcançar, mas melhorar. Se um brasileiro médio aumentar 10%, 20% do consumo necessariamente da batata, nós ajudamos toda a cadeia, porque a BIM não nasceu só para os produtores. Ela trabalha com o atacadista, o vendedor, o lavador, o transportador, o sementeiro. É uma cadeia inteira, gigantesca no Brasil. Então, para que esses possam florescer, a economia brasileira possa florescer, uma vez que a batata ela é um tipo de alimento barato, né? Ou seja, que rende muito, necessariamente, e tem uma outra perspectiva interessante. Não sei se você sabe disso, porque recentemente o nosso presidente, o Marcos Poschini, fez uma pergunta interessante para uma pessoa. Por que na Europa, por exemplo, se produz batata, a base da alimentação é a batata e não outro, um arroz e tudo mais? Sabe por que não? Não faço ideia. Porque, por exemplo, na Europa, a quantidade, ou seja, de terras cultiváveis é menor. É muito pequena. Então você precisa produzir um tipo de alimento que renda muito para o consumo e que a produtividade seja alta. É o caso da batata. A batata tem uma pequena expansão de terra, uma pequena estrutura de terra, né? Ela produz muito. Então isso ajuda a economia, ajuda o alimento, ajuda as pessoas, ou seja, dentro de uma economia como a nossa, complexa e tudo mais, muitas vezes inflacionária ou problemática, ela ajuda na alimentação. Então a batata vem com muitos benefícios econômicos, sociais, por que não dizer, estruturais e nos colocando à frente no agronegócio como sempre. Uma vez que nós temos uma capacidade produtiva gigante, possibilidade de aumento baseado no consumo. Então a batata vem por causa disso, a BIM nasce com essa bandeira. E quais são as ações, o que está sendo feito para levar essa verdade da batata para o brasileiro? Bom, nós estamos aqui, né, temos nosso marketing, que nós estamos fazendo um trabalho de nível nacional, levantando uma bandeira muito importante. Você falou da batata antes, eu falei da batata brasileira, né? A batata onde ela nasceu, peruana, foi para a Inglaterra, da Inglaterra ela veio para cá, muita gente conhece como batata inglesa, né? Muitas vezes, ou batata Mona Lisa, que nem existe mais esse tipo de batata. Nós estamos trabalhando a batata brasileira, então mostrando que a batata é nossa. O território é nosso, o solo é nosso, o agricultor é nosso. Então o nosso maior trabalho é mostrar e levar através de todos os canais possíveis, seja internet, seja rádio, seja televisão, falando com o consumidor, mostrando para o consumidor onde ele pode usar, a versatilidade da batata, que não tenha medo, mas isso é o que é legal também. E isso é algo que eu tenho, vamos dizer assim, a grande esperança, não esperança, mas um grande motivo de eu estar muito motivado nesse momento. Por quê? Se você fazer uma análise, você notou que nos últimos 3, 4 anos, a quantidade de academias que cresceram, pela cidade, não? Cresceu demais, Belo Horizonte, então, demais da conta. Por quê? As pessoas estão se cuidando mais, as pessoas vêm se cuidando cada vez mais. Então, nutricionistas, estava falando para a equipe de marketing, tem coisas que a gente não precisa nem fazer, não precisa nem fazer esforço. Os nutricionistas, as pessoas que fazem receita, eles mesmos nas mídias sociais, eles produzem conteúdos para a gente sem a gente precisar fazer absolutamente nada. Então, lógico, o nosso trabalho é investir muito nos canais para mostrar, levar para o consumidor, para dona de casa, para as pessoas que é um produto barato, um produto bom, ajuda em uma série de elementos, não engorda, e esse é o nosso grande trabalho, desmistificar a batata e levantar a bandeira da batata brasileira. E tem algum trabalho junto aos produtores, junto a essa comunidade que é tão importante, né, para a produção da batata? Temos.
Nós temos 5 grandes focos, né? A ABIN tem 5 grandes focos. Esse é o primeiro é, logicamente, aumentar o consumo da batata, que é nossa grande força. O segundo é estruturar uma cadeia mais bem elaborada, em todos os sentidos, para que todos ganhem. Então, levando em mais informações, por exemplo. Então, hoje mesmo, pela manhã, eu estava com um dos nossos conselheiros que é daqui, né? Um dos nossos conselheiros é aqui de BH, e conversando sobre a estrutura do mercado. Então, quanto mais nós conseguirmos nutrir a cadeia, os produtores, mais de informações fidedignas, verdadeiras sobre consumo, produção, ou que tipo de produção, escoamento, importação, o que está acontecendo para defender o máximo possível a batata brasileira, é o que nós estamos fazendo. Então, o segundo elemento da ABIN, né, o segundo grande objetivo da ABIN é levar para esse público informação, fortaleza, brigar pelos nossos direitos também, pelos produtores e tudo mais. Então eu estava em Brasília, semana retrasada eu estava em Brasília, justamente levando para os políticos, enfim, né, na Frente Parlamentar de Agricultura, na Comissão Parlamentar, estava conversando com vários relacionados a isso. Fui ao Ministério da Agricultura levando a ABIN, levando as bandeiras da ABIN. Maravilha! Conversamos aqui com o Lincoln Carrenho, diretor da ABIN. ABIN é ABBIN, viu, né? Aquela ABIN lá de segurança, você tá ouvindo aí a Itatiaia. Associação Brasileira da Batata in natura. Obrigado pela presença aqui, sucesso aí na trajetória. Quem quiser conhecer um pouco mais da ABIN, qual que é o meio aí, o site, as redes sociais? Nós temos o site da ABIN, eu acho que os melhores meios para você conhecer, existe o Instagram da ABIN e existe o Instagram da Batata Brasileira. Você vai falar, @Batata Brasileira, que pode entrar lá, siga a Batata, lá você terá receitas, dicas, ou seja, um movimento sobre como utilizar tipos de batata, para que tipo melhor utilizar a batata, em que tipo de receita efetivamente, como fazer e como comer mais batata. Que papo legal, hein? A gente aqui no Itatiaia Agro falando de batata. Eu sei que tem muito produtor que está nos acompanhando agora. Obrigado, viu? Você que acompanhou também no nosso canal do YouTube, dá uma curtida, compartilhe também no nosso canal @Itatiaia Agro. Um abraço e até a próxima.